Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesta tarde de domingo. Hoje nós estamos com um ponto do livro A Gênese, capítulo 18, item 27 a 35, a geração nova, transição do planeta Terra, a nova geração de espíritos que habitarão o planeta. E nós começamos com uma pergunta que vai conduzir a nossa reflexão. O que falta para que haja felicidade na Terra? Algo tão sonhado, tão desejado por todos nós, não é verdade? A felicidade. E aí Kardec começa no item 27 nos respondendo a essa pergunta. Para que os homens sejam felizes na Terra, é preciso que ela seja povoada somente por espíritos bons, encarnados e desencarnados, que se dediquem somente ao bem. Então, há chegado o tempo da grande emigração e a gente verifica essa mudança, essa emigração. O que vai acontecer nesse momento de transição? A emigração vai acontecer daqueles irmãos, daqueles espíritos que praticam o mal pelo mal. Aqueles que ainda não foram tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, eles serão excluídos, porque senão eles iriam ocasionar toda uma perturbação e confusão novamente e seria um obstáculo ao progresso. Então eles são retirados do planeta, retirados do mundo encarnado, para que não perturbem a ordem do progresso. O que vai acontecer com eles? Vão ser excluídos e jogados no fogo do inferno? De forma alguma. Eles vão expiar esse endurecimento dos seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos primitivos ou mundos de provas e expiações, a quem levarão os conhecimentos que tenham adquirido e tendo por missão fazê-las avançar. Então nós vemos a grandeza do amor de Deus, que mesmo para esses espíritos endurecidos vai dar uma oportunidade para que eles possam ajudar um mundo primitivo, um mundo ainda em processo de crescimento, que eles possam utilizar a sua inteligência a auxiliar esses mundos. E o que acontece na Terra? Acontece que espíritos melhores os substituirão e farão que reine no meio, entre nós, a justiça, a paz e a fraternidade. No dizer dos espíritos, a Terra não se transformará por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Não vai haver um fogo queimando todo mundo, ondas gigantescas, nada disso vai acontecer. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova geração vem sucedendo essa do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Por isso, tudo se processará exteriormente como deve acontecer, com a única e capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar, nos diz Allan Kardec. E ele diz mais o seguinte: em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Muito menos se trata de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Então é quando ele diz aqui que nesse sentido é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que esses fatos tenham ocorrido. Ou seja, nós iremos enxergar essa transição dessas gerações em que espíritos propensos ao bem já estão renascendo entre nós há algum tempo, com vontade de fazer diferente, não é isso? E assim, essa operação, essa transformação da humanidade, ela não vai acontecer de forma sobrenatural, nem de forma maravilhosa, de coisa estrondosa. A época que nós estamos vivendo é a época de transição. E os elementos das duas gerações se confundem, ou seja, a gente ainda está misturado.
né? A gente tem os novos habitantes, a gente pode dizer assim, né? Os espíritos renovados, os espíritos que estão propensos ao bem, ainda misturado com aqueles que ainda insistem em se manter no mal. Então, Kardec diz o seguinte: colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma geração e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelas características que lhes são peculiares. E o que são como são esses novos espíritos, a nova geração, né? Qual é a característica dessas duas gerações? Então, elas têm ideias e pontos de vista bem opostos pela natureza das disposições morais. Então, a gente percebe aqueles que já trazem uma disposição moral daquele que ainda tem ideias materialistas, né, egoístas, contraditórias, que ferem as leis de amor. Então, a gente vê uma diferença nessa disposição moral. Também identificamos as disposições intuitivas e inatas. Torna-se fácil distinguir a qual das duas gerações cada indivíduo pertence. Então, a nova geração cabe fundar a era do progresso moral. Então, a nova geração ela se distingue por quê? Pela inteligência e a razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui um sinal de certo grau de adiantamento anterior. Mas é importante a gente observar o seguinte, né? Abrir um parêntese aqui, colocando mais uma vez o texto do livro, quando ele diz que a nova geração não se formará exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a ajudar o movimento da regeneração. Então, não precisa ser um espírito puro, não vai ser habitada. A terra regenerada, ela não vai ser habitada por espíritos puros, porque esses espíritos habitam mundos felizes, lá mais na frente, né? A nova geração ela vai habitar o planeta de regeneração, por quê? Porque eles têm a propensão ao bem, diferente dos espíritos atrasados que o quê? Se revoltam contra Deus, né? Tem paixões degradantes, sentimentos antifraternos, de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, apego a tudo que é material, a sensualidade, a ambição, a avareza. Então, é desses vícios que a terra precisa ser expurgada. De que forma? Pelo afastamento dos que teimam em não se reformar, em não se refazer, porque aí esses espíritos endurecidos, ainda que se mantêm nessa condição, eles são incompatíveis com o reinado da fraternidade. E o contato com eles seria de grande sofrimento para os homens de bem. Então, a nova terra, sendo habitada por espíritos propensos ao bem, não podem ser perturbados pela influência negativa daqueles que se mantêm presos às paixões e ao egoísmo, né? Então, quando a terra se achar livre deles, desses homens ainda imperfeitos, os bons caminharão sem obstáculos para um futuro melhor que lhe está reservado mesmo neste mundo, diz Kardec, como um prêmio pelo esforço, pela perseverança, né, pela busca incessante de ser melhor, de vivenciar as lições deixadas por Jesus. E aí é importante entender que, por meio dessa emigração, não quer dizer que todos os espíritos atrasados sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores. E aí, meus irmãos, é belíssima essa passagem da Gênese, que Kardec diz o seguinte: muitos desses espíritos, ao contrário, voltarão. Por quê? Porque eles cometeram erros, eles se mantiveram muitas vezes presos a sentimentos e atitudes equivocadas, porque cederam, foram levados, foram arrastados
pelas circunstâncias, pelos os maus exemplos, a gente pode dizer assim, foram fracos e se deixaram influenciar. Então, o que é que acontece com esses espíritos? Uma vez retirados da Terra através do processo da morte, eles vão ser orientados pelos bons espíritos, eles vão ser acolhidos pelos seus guias espirituais e pela equipe de bons espíritos, mensageiros de Jesus, que vão esclarecê-los, que vão orientá-los, que vão fazê-los estudar as próprias atitudes, que vão ajudá-los a refletirem sobre os caminhos que eles devem seguir a partir daquele momento. E nós, que estamos aqui encarnados, com as nossas preces, quando a gente faz uma leitura vibrando por esses espíritos, nós estamos contribuindo para que eles se melhorem e assim possam renascer na Terra regenerada e continuarem o seu processo de evolução. E aí Kardec diz que é dessa forma que se perpetua a solidariedade entre mortos e vivos. Então é muito simples essa transformação que vai acontecer na Terra, porque ela é toda de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. No item 30 do capítulo 18, Kardec diz o seguinte: sejam os que componham a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. É maravilhoso, é emocionante a gente perceber que são espíritos antigos que se melhoraram, que é o resultado, o fruto do esforço individual de cada um de nós para merecermos habitar este mundo de regeneração. Então eles trazem o quê? Melhores disposições. Então, desde que a gente deseje ser melhor, há sempre uma chance de renovação. E essas disposições naturais, eles vão nos mostrar os espíritos que desencarnam atrasado, e outros que chegam ao mundo com as ideias progressistas. Então, no meio de uma raça, no meio de uma sociedade, no mundo inteiro, nós vamos identificar a mistura dessas duas características de espíritos e o ensejo de muitos dessa nova geração de querer habitar um mundo melhor e em todas as áreas. Não vamos restringir apenas ao campo religioso, mas essa nova geração ela vai atuar nas ciências, ela vai atuar na defesa dos animais, na defesa do planeta, ela vai atuar na política, ela vai atuar em todos os campos da vida em sociedade para ir com seus novos conceitos, com as suas ideias renovadoras, melhorando as condições de vida do planeta Terra. Então, vemos, meus irmãos, que em determinado momento essa transição se conclui para que a Terra possa, enfim, ser um mundo de regeneração. Então, Kardec nos esclarece no item 32 o seguinte: entre as grandes partidas coletivas, não tem por único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências, e o de dar maior ascendente às ideias novas. Ou seja, nós estamos vivendo isso. É uma partida coletiva de vários irmãos. Mas quer dizer que todos esses que estão desencarnando pela pandemia são espíritos imperfeitos que não mais habitarão a Terra? Não, não. Por quê? Porque esses espíritos que estão sendo retirados em sua grande parte, existem aqueles sim que precisam retomar e que serão encaminhados para outros mundos, mas existe uma grande maioria que está indo se refazer no mundo espiritual, entendeu? Para retornarem no futuro, em outras vidas,
com as suas ideias mais fortalecidas, se livrando das influências que ainda traziam de forma mais materialista. E aí Kardec diz que por estarem muitos maduros para a transformação, apesar de suas imperfeições, é que muitos partem a fim de apenas se retemperar em fontes mais puras. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, a grandeza da misericórdia de Deus quando, em grandes processos coletivos, esses irmãos espirituais voltando para a espiritualidade, para se fortalecerem, para mergulharem numa fonte mais pura, reverem as próprias ideias e se regenerarem, se reconfortarem, se fortalecerem e aí voltarem. Então, Kardec diz o seguinte: uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhes abrir os olhos. Por isso que enxergam aí o que não podem ver na terra. Então, o incrédulo, o fanático, o absolutista poderão voltar com ideias inatas de quê? De fé, de tolerância, de liberdade. Isso é justiça, isso é amor, misericórdia de Deus, que quer que todos os seus filhos evoluam, cresçam e nos dá sempre oportunidade de renascimento, de renovação. E aí Kardec nos diz que esses espíritos, ao regressarem, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que houverem nascido. Longe de se oporem às novas ideias, eles serão seus auxiliares. Portanto, a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são os outros espíritos. Com frequência são os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Então, quando isolados e individualmente, esse melhoramento ele passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Porém, o efeito é bem diferente quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas. Porque então, conforme as proporções que assuma numa geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. E Kardec vai adiante. Ele diz o seguinte, que é o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações. Que os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem os espíritos. E que esses flagelos destruidores, essas grandes dores coletivas, elas ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É perceptível que, em todas as épocas da história, uma era de progresso se seguiu após grandes crises sociais. É muito interessante, bastante atual, não é? Muito consolador, muito esclarecedor saber que tudo isso que estamos vivendo atualmente, que nos causa tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento, faz parte de um processo de progresso que vai fazer a humanidade avançar. E aí Kardec ainda vai adiante. Diz o seguinte, ocorre no presente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. O que está acontecendo? A multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão das novas sementes, ou seja, tudo isso que está
causando grandes comoções, grandes dores e sofrimentos na terra. É um processo, né, da lei de destruição que visa fazer com que se apresse o progresso da humanidade. Então, as folhas mortas da humanidade caem, batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém, para renascerem mais vivas sobre o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. E encerrando no item 35 desse capítulo, Kardec nos diz o seguinte: para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis, pois, na opinião deles, os materialistas, os referidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Mas nós sabemos que não é assim. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o corpo, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhes causam o mínimo pavor. É o entendimento do que é a morte que a doutrina espírita nos traz. E ele diz o seguinte, que eles, os materialistas, não compreendem o objetivo e não ignoram que os homens não perdem por morrerem juntos, do que por morrerem isolados. Não há morreu junto ou morreu separado. Depende, de uma forma ou de outra, todos nós iremos desencarnar. Os incrédulos rirão dessas coisas e as qualificarão de ilusórias, mas digam o que disserem. Ninguém foge à lei comum, ninguém foge das leis de Deus. Todos nós iremos progredir, queiramos ou não, porque a lei de progresso se impõe como uma necessidade para todos os espíritos. E aí, Kardec diz assim: como os outros caíram, eles cairão na sua hora. E então, o que lhes acontecerá? Eles dizem: nada. No entanto, viverão a contragosto de si próprios e um dia se verão forçados a abrir os olhos. É por isso, meus irmãos, que se faz necessário que nós espíritas, que nós cristãos, que nós que confiamos na providência divina, oremos pelo mundo atual, oremos por todos que estão vivendo momentos dificílimos com essa pandemia, oremos por aqueles que estão indiferentes à dor do seu próximo, porque eles terão que abrir os olhos um dia. De uma forma ou de outra, vão ter que enxergar a verdade, vão reconhecer que precisam progredir. Talvez não agora. E a nossa convivência com essas criaturas, causa dor, causa sofrimento, a gente fica angustiado. Mas confiemos em Deus, que não quer que nenhum dos seus filhos se perca, mas que quer que todos nós nos renovemos pelo amor. E é dessa forma que a gente precisa pensar e ajudar o nosso planeta, ajudar a nós mesmos e ajudarmos uns aos outros. Fiquemos em paz, confiemos em Deus, que todo esse processo da transição se faz necessário e devemos dar graças ao Senhor por estarmos vivenciando e testemunhando esses momentos maravilhosos da humanidade em que a lei de progresso começa a agir. Fiquemos na paz, que Jesus nos envolva com seu amor sempre. Assim seja.